Antônio Bruno, coração de servo, alma de santo. Estamos passando para dar um aviso ou comentar com você que nos segue uma expectativa que o Instituto Antônio Bruno está vivendo esses dias. No dia 28 de março do passado, nós recebemos do bispo Dom Gilberto Pastana de Oliveira um documento que nos informava, falava para nós sobre a abertura do processo de beatificação de Antônio Bruno. Na verdade, não é a abertura do processo, são as preliminares. O bispo nos notificou dizendo que está fazendo as preliminares da possível causa de Antônio Bruno no caso da beatificação. Então, esse documento que nos deixou muito emocionado, eu quero partilhar com você essa grande emoção que o Instituto Antônio Bruno, com seus pacientes, com seus acompanhantes, o católico do Maranhão inteiro, deve também se regozijar com essa notícia. Afinal de contas, para termos um postulante aos altares, não é coisa que se acontece todo mês, todo ano, é fácil, é muito complicado para nós colocarmos um postulante a um processo de beatificação. Imagine que no Maranhão não tem, há anos que não tem. Nós temos agora Frei Alberto de Beretta, que ele é um italiano, mas é aqui da Prelazia de Grajaú, mas ele é italiano. Então o Bruno vem quebrar esse paradigma, ele vem começar a fomentar a possibilidade de outros jovens, de outros religiosos, de outras pessoas também entrarem na seara, entrarem no clima de que a caridade, que o bem ao outro, que o amor partilhado, que uma vida voltada para a religiosidade, tem os seus efeitos interessantes, a comunhão entre nós na terra e o Pai lá no céu, tem essa particularidade entre nós e o Criador. Precisamos muito, o Papa João Paulo II, no seu último ano de pontificado, ele já falava sobre o santo de calça jeans, que a igreja precisa de santo de calça jeans, ou seja, jovem que usa discoman, jovem que assiste cinema, jovem de hambúrguer, jovem de balada. Então, esse período do Papa João Paulo II, que abriu as portas para o jovem do mundo inteiro se encantou com a proposta da igreja abrir as portas, que da Tavenha poderia, antes do Papa, estar um pouquinho fechada por questões de administração papal. Mas o Papa João Paulo II, quando ele abre essas portas, nós vemos muitos jovens se habilitarem, muitos jovens na igreja, muitos jovens fazendo seus trabalhos espirituais na igreja. E nós conhecemos recentemente a excelente história do Carlo Acutis, um jovem da mesma dimensão, a mesma idade, o mesmo foco, a mesma disciplina, a mesma doutrina de Antônio Bruno. Quase que histórias iguais à caridade. Antônio Bruno tem uma história um pouquinho diferente de muitas, mas é esse a pegada, é esse o foco, é esse o anseio. O santo tem um anseio, fazer santos. O anseio do santo não é mais nada menos do que fazer santos. Então, Antônio Bruno, com o seu projeto, com seus carismas, alegria, caridade e alegria, oração e amor aos pobres, com esses carismas praticados e partilhados, ele fez muitas pessoas pensarem numa vida melhor. Imagina esse pensar em vida melhor quando o Bruno estava com saúde, era um ponto, era uma coisa. Lá no grupo, no Vicentinos, onde ele trabalhou muito, a caridade, a alegria, a espiritualidade de adultos, de casais, de jovens e também de crianças. Esse trabalho de espiritualidade o Bruno fez com muito zelo, com um senso caridoso, com um senso de levar as pessoas para Cristo, de abrir as portas da igreja para as pessoas, tanto para casal como para jovem. Então, imagina isso para pessoas já vivendo uma outra realidade. Dou aqui um exemplo, um paciente, assim como ele. Quando ele vislumbra essa possibilidade de se sentir ou de ser igualzinho um paciente oncológico
como da história, a biografia dele fala isso, que ele se sentia muito feliz em ser igual ao enfermo, em ser igual ao menor. Então, isso aí é um ponto de vista muito importante e que é característica dos santos. O santo é aquele que não quer se sentir maior do que ninguém, mesmo porque não vale a pena. Então, Antônio Bruno, ele dá essa dimensão da história, a dimensão da religiosidade, de que somente sendo igual, vivendo a mesma situação, o mesmo parâmetro, que a gente pode seguir junto à estrada de Jerusalém, da Nova Jerusalém, da Jerusalém Celeste. Então, ele não quis ir sozinho, e mesmo que ninguém quer ir sozinho para o céu, eu quero levar almas comigo para o céu. Então, para mim levar almas para Cristo, eu preciso fazer do meu redor santos. Então, todo mundo que está ao meu redor, eu desejo que sejam santos, para juntos nessa perfeita harmonia, aqui eu repito, perfeita harmonia, nós, pecadores, homens pecadores, e o Criador Santo, estarmos em harmonia com o céu, a igreja militante com a igreja triunfante. Então, eu preciso estar nessa igreja, na igreja triunfante, e para isso não é fácil, para isso é preciso amar. E esse amor, ele não tem período para me amar. Eu não vou escolher o período, só quando eu estiver jovem com saúde. Esse paradigma foi quebrado por Antônio Bruno quando ele resolveu ou decidiu se ele amava quando estava bom, a história conta, era um jovem caridoso, amoroso, muitíssimo interessante, inteligente, mas tudo isso, essas prerrogativas religiosa e social dele, aumentou muito, mas muito quando ele adoeceu. Então, quando ele adoeceu, parece que ele se assujeitou mais, ficou mais sujeito à humildade, mais sujeito à simplicidade, mais sujeito à caridade. É como se a simplicidade e a caridade fosse o pulmão da vida dele. Eu preciso viver a caridade, a humildade e a simplicidade junto àqueles que sofrem como eu estou sofrendo. Então, sofrendo do câncer, junto com os que estavam com ele, ali ele se agigantou. Porque a primeira vez que ele vê uma pessoa enferma, pela primeira vez, ele já sentiu a dor daquela pessoa. A dor, eu senti a dor de quem está sentindo dor. Eu senti a dor do paciente oncológico. Essa é a estrutura que o paciente, que um santo tem. Antônio Bruno, por exemplo, dar suas refeições para um paciente oncológico, ele sendo doente, ficando com fome. Atitudes de santo. Então, tudo isso está chegando a um ponto, a uma perspectiva que nós, família, principalmente nós, do Instituto Antônio Bruno, paciente acompanhante, nós estamos vivendo essa grandeza, essa maestria, essa bondade de Deus em nos possibilitar. Deus está nos possibilitando sonhar com uma pessoa que nós amamos, que nós conhecemos, em um altar. E esse trabalho, dessa abertura, desse processo de beatificação, que é longo e até penoso, porque nós temos que divulgar, eu tenho que dar palestra sobre o Bruno, eu tenho que esperar. Termina sendo penoso, mas muito valioso, porque esperar sempre foi bom demais. Esperar por Deus, esperar pela saúde, esperar pela alegria, esperar é bom demais. Esperar é melhor do que avançar precipitadamente. Então nós estamos querendo divulgar com você, partilhar com você essa grande possibilidade de esse ano ainda nós abrirmos o processo de beatificação do Antônio Bruno. E aqui eu quero me dirigir ao bispo Dom Gilberto Pastana, agradecer a ele a coragem primeiro, a delicadeza e a veracidade de ver a nossa história, uma possibilidade. Aqui tem possibilidade. Eu digo sempre que o Instituto é uma fábrica de possibilidades. Aqui tem possibilidade de eu ser feliz, tem possibilidade de eu curar do câncer, tem possibilidade de eu mudar minha vida, tem possibilidade de eu ser santo. Aqui é a fábrica de possibilidades. Então, Dom Gilberto Pastana, vislumbrando essa possibilidade, ele não pensou duas vezes. Ele olhou nossos documentos, conversou conosco, nos visitou e deu o pontapé inicial, colocando à nossa disposição um padre, do padre Sérgio Henrique, que é a pessoa que está trabalhando as preliminares
da possível beatificação de Antônio Bruno. Quero partilhar com você essa alegria. Nós estamos todos muito felizes mesmo, e temos certeza que isso vai acontecer. Por isso, eu digo para você, para todo mundo, junte a nós, porque nossa missão é lutar em favor da vida. Deus te abençoe, hoje, amanhã e sempre.